Vamos trazer isso para discutir antes, É por isso porque que eu com dinheiro falo, na mesa é mais a difícil. importância. Eu tenho um caso de uma startup que recebeu muitos milhões por causa do cap table. Eu acho que as startups vieram para trazer as empresas que são da economia tradicional para o mundo moderno. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje nós vamos falar com duas mulheres maravilhosas, especialistas, com muito conhecimento, tanto em startup, no mercado financeiro, empresarial. E aqui a gente vai dar dicas, enfim, falar alguns casos aqui, mas principalmente a gente precisa que você também compartilhe, interaja. E se você precisar de informações também, vamos falar com duas grandes mulheres. Adriana, Débora, obrigada por terem vindo. Prazer imenso receber vocês aqui. Prazer é Prazer é nosso. nosso. Delícia, meninas, que bacana. Eu sei que o escritório de vocês é aqui pertinho, dá para vir a pé, Dá. né? 4 minutos andando. Que legal. E eu estava lendo um pouquinho. A Adriana, ela é advogada, especialista em startups, né? E olha como que tem cases aí, né? E a gente está falando bastante de M&A, de várias coisas, e a gente tem muitos assuntos, hein? Tem o seu escritório de advocacia, também tem uma escolinha de educação infantil. Então, quer dizer, é advogada, trabalha ajudando os negócios dos outros, também empreendedora, Isso aí. vem de uma família também de empreendedores, né? Tá vendo a Débora? Débora, fundadora da DP Advisory, fez administração de empresas, especialista em gestão financeiras, administrativa, palestrante, investidora e muito mais que a gente sabe. A gente Poderosa. sabe, poderosíssima, né? Hoje eu tô com duas mulheres poderosas aqui e eu fico muito feliz de conversar com vocês, porque a gente tá falando desse mercado, e esse mercado, a gente tá falando quando a gente, quando a gente tá falando de direito, escritórios de advocacias, ainda muito dominado por homens. Uhum. A gente tá falando do mercado financeiro, né, Débora? E a Mais gente vem aí ainda. de uma jornada muito dominada por homens. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da jornada de vocês. Quem quer começar? Você começa. Tá bom, vamos lá. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E tive uma oportunidade que eu acho que foi muito interessante de conhecer uma pessoa que quis investir na minha formação. Então, eu desde muito cedo eu fui aprendendo a cuidar do dinheiro da empresa. Era uma empresa pequena, né? Era uma empresa alemã pequena, mas eu fui aprendendo a cuidar do dinheiro da empresa, a entender essa questão de fluxo de caixa. Então, mesmo que fosse, né, o princípio, a base da base, né, das finanças, isso já me acendeu aquela faísquinha gostosa que eu falei, puxa, é isso aqui que eu quero fazer. E dali para frente, depois eu trabalhei no Banco Garantia. Do Banco Garantia, eu fui para 2 empresas que precisavam de pessoas de mercado financeiro. Trabalhei na Qualcomm, trabalhei numa empresa alemã também da área médica, Fresenius. Depois eu fui para um banco offshore, trabalhei lá até 2008, e aí eu entendi que tinha uma oportunidade para empreender, para atender empresas que eram muito grandes para o banco de investimento e muito pequenas, muito grandes para o banco de varejo e muito pequenas para o banco de investimento. Então, eu comecei atendendo essas empresas e, ao longo do tempo, a empresa foi, né, tendo a sua maturidade, chegou no que é hoje. Hoje a gente tem aí 3 grandes áreas, uma de finance, onde a gente atende, né, o mundo corporativo, as empresas sendo em M&A, em captação de recursos, etc. Nós temos um multifamily office que ajudamos aí indivíduos e famílias a fazer a gestão dos seus recursos, a cuidar do seu dinheiro e a prosperar. E a nosso terceiro pilar, que é a nossa parte de gestão e de investimentos. Então, aí a gente tem algumas investidas, onde a nossa tese básica é empresas que tenham impacto e empresas que a gente acredite que aquilo vai fazer parte do futuro. Que bacana, olha só, muita coisa, né? Conta aí um pouquinho da tua jornada, Adri. A minha jornada não é tão, assim, né, Imagina. bonita que nem a da Débora, mas, assim, resumindo, eu trabalhei 5 anos no escritório grande de advocacia, enquanto eu fazia o estágio. Aí depois eu
trabalhei ainda mais 1 ano como advogada lá. E aí, sabe quando fica naquela dúvida: "Puxa, será que eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo?". Então, eu senti, assim, uma inquietude e falei: "Acho que eu vou fazer concurso público, que eu vou ser mais feliz". Hã. Aquela coisa de ser: "Ai, vou ser juíza", olha que coisa bonita, falar que eu sou Aham. juíza, assim, né, Muda o sabe, a mundo. família acha lindo, Aham. todo mundo acha lindo, né. Aí, fui fazer Damásio, fiquei 1 ano Uhum. fazendo Damásio. Acabou que meu mundo meio que virou do avesso depois, porque eu acabei sendo professora assistente lá no Damásio, de introdução ao estudo do direito. Depois eu fiz, a prova pra magistratura, fiquei, assim, por 1 ou 2 pontos para passar para a segunda fase, e aí foi quando tudo mudou, que aí meu irmão me ligou, falou: "Ó, Adri, abri a startup", ele fez propaganda e marketing na SPM, sempre trabalhou em grandes empresas, trabalhou na Unilever, na Timoos. "Vou abrir minha startup, preciso da sua ajuda, você é advogada da família, não tenho grana, zero". E aí foi quando eu falei: "Ok, eu até posso te ajudar, mas eu não sei o que é uma startup". Isso foi Aham. 2010, mais ou menos. Então, assim, Tá. resumindo bastante a trajetória, é a seguinte: de 2010 até hoje, 2023, a gente fez uma jornada incrível. Ele teve 3 startups, 3 vendidas, está em Uhum. Portugal num projeto muito bacana hoje. Então aprendi muito com ele e acabei entrando nesse ecossistema de cabeça, e hoje eu dou aula sobre isso, palestro, enfim. É com muito orgulho que eu posso falar que a gente é especialista nesse tema, porque é uma coisa que é muito gostosa, né. Então, além de ter as empresas, né, da a Escola de Educação Infantil Bilíngue e também a empresa digital, a gente o escritório hoje fornece mais esse tipo de serviço, que é atendendo startups e todo o ecossistema que envolve os investidores anjos, venture capital, etcétera. E vocês são sócias, Sim. Sim. né, Foi por negócio. causa dela que eu comecei a investir nas startups. Ela não Ela que curtia me ela que me startup. apresentou esse Tá universo. vendo? Ela falava: "Não vem com esse negócio de É. startup", eu falava: "Mas Débora, você tem que", ela, e assim, quando eu falava Aham. ecossistema, o olho dela virava assim. O ecossistema O da ecossistema da startup, mas aí startup. depois ela Aham. entendeu, né, mas é normal. Por exemplo, eu fiz a primeira turma de especialização em startup, direito para startups aqui do Brasil, na Insper, né, Uhum. e naquela época, pra você ter ideia como é recente, né, foi em 2017, a Nossa, bem primeira recente. turma. Uhum. Não tinha material para a gente estudar, então a gente teve que criar ali uma ajuda mútua entre os colegas advogados, né. E eu trouxe a minha ex-chefe para fazer esse curso comigo, e ela ficou horrorizada. Ela falou assim: "Adriana", primeiro, ela é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Beijo, Márcia, te amo, você vai ser sempre minha chefe. Mas assim, Hã. o coordenador, Eric Nibo, Sim. também, beijo, Eric, maravilhoso, mentor. Hoje ele trabalha com legal design, um profissional incrível. Ele era o coordenador do curso e ele tem cara de 12 anos até hoje. Olha! Então ela falava assim: "Adriana, esse moleque que vai dar aula Hã. aqui pra gente, ele nem saiu da fralda direito". E Você vê aí, que coisa. durante o curso, ela ficava meio que horrorizada, assim: "Nossa, mas isso, como assim?". Aham. E eu falava: "É assim que funciona", e aí é muito diferente do direito tradicional, né, você cuidar de uma startup, os métodos, como funciona, como você cria a empresa, como que você faz ali o acordo de sócios e para ela receber um aporte no futuro, a Uhum. dinâmica das startups, as necessidades são totalmente diferentes. Poxa vida, tenho que aprender muito com você, hein, A porque gente olha, que tem que imagina aprender com essa você, experiência investidora toda. maravilhosa. Mas assim, eu acho interessante, porque você aceitou o desafio e é investidora ali em startups também, apresentou, já conhecia ali os cases, e você fala com muita propriedade ali, então quer dizer, você assimilou, você Sim, trouxe isso para sim, você, sim, né, sim. e eu E acho sabe o que isso é legal? Que ótimo. assim, o nosso serviço se Se complementa, complementam. porque Muito. Uhum. a gente precisa de organização financeira Isso, e, obviamente, toda startup precisa de um precisa valuation. E e precisa ela de um jurídico, dá pra jurídico essencial, mas né. assim, Ah, finanças é muito importante, porque precisa Uhum, fazer a gestão financeira dos recursos que uhum, ela recebe e claro. também do valuation Do dela. valuation. Porque, poxa, se eu vou receber Exato. um investimento, eu preciso saber quanto vale a minha startup para a gente negociar com Claro. base nesse valor. Exato. E aí ela tem todo esse know-how
E aí, uma ajuda a outra. E além disso, com algumas exceções, né, a gente encontra algumas startups que o startupeiro ele já vem assim bem preparado com a questão dos controles, né, com o seu controle financeiro e etc. Nem Mas todos, né? exato, alguns a Aham. gente encontra Sim, assim, sim. mas outros, Exato. assim, eles estão focados tanto naquela negócio. ideia, no negócio, naquilo que eles estão realizando, uhum. que todo o restante fica para trás. Ficou. Então ele tem uma ideia maravilhosa, Uhum. mas aí chega um ponto que ele não tem uma empresa vendável ou uma empresa interessante para crescer. Então Ele acha que tem, ele né? acha que Todos tem acham porque a que tem. ideia dele é fantástica. Sim. Então esse E porque tá olhar, crescendo assim no... exato, na só ótica que dele. aí ele não tem aquela estrutura. Uhum. E aí é nesse momento que a gente se complementa, porque além, obviamente, né, de toda a questão legal que ela vai Claro, preparar a claro, empresa, claro. a gente prepara a empresa para que ela seja atrativa para os investidores. Uhum. Além disso, a gente vai dar essa coordenação, dar o caminho para ele Uhum. de como ele lidar com dinheiro. Porque muitas startups também, elas recebem dinheiro demais. Uhum. E dinheiro demais também é um Também problema. escala. Ruim. É um problema. É um E eles problema. não Problema. sabem exatamente, né? É. O que fazer com o dinheiro, Uhum. enfim. É. Então a gente ensina o conceito, né? Dinheiro carimbado. Você tem que ter as rubricas, você tem que ter planejamento, Uhum. você tem que saber, você tem que fazer aí o seu roadmap, tá? O que você vai fazer? Porque às vezes o influxo tem muita, quando a ideia é realmente boa, é comum você ver muito mais gente querendo botar dinheiro na startup Uhum. do que a startup tendo que ir atrás. Claro, já vi isso Então, também. o que acontece? Eles Sempre é não demais. têm que se preocupar Uhum. com a estrutura financeira. Então, a gente já começa a botar todos os parâmetros como uma empresa. Uma empresa, ela tem um budget. Uhum. Uma empresa, ela tem um planejamento. Sim. Uma empresa, ela tem que saber para Controle. quando vai... Controle. Então, aí a gente entra também com processos, e aí vem a governança, Tudo enfim. que a startup não tem. E é isso que me encanta muito, porque assim, não importa o tamanho da empresa, da startup, do negócio, tem alguns conceitos que são básicos. São base. Exato. Entendeu? Porque assim, se você não faz, você vai pagar lá na frente, Uhum, né? uhum. Então a gente sempre fala, no mínimo, então dependendo do teu negócio, você já tem que trazer um advogado junto. Você tem que trazer um Na largada. Eu parceiro acho jurídico. que não é nem dependendo do teu negócio. É vai abrir uma startup, Sim. começa do dia zero. Sim, com mas advogado. muitos não conseguem. Mas dependendo do negócio, gente, se não super tiver um importante. advogado ali, É um verdade. advogado que suporte, não tem como. Mas assim, ao longo da jornada da startup, é necessário que a startup... É porque tem negócios ela que você tenha que lida fazer muito isso. com regulatório, você tem esse Mas o que o aspecto e aí... empreendedor quer? O empreendedor, ele quer validar o MVP dele. Uhum. Ele Mas é o que quer a- tracionar. Ele não está se importando com Exato. os processos, Uhum. com compliance, com governança. Ele nem lembra disso. É. Mas também tem uma questão importante que eu notei de um tempo para cá, que hoje os empreendedores, eles estão mais maduros. Estão mais maduros, Eles, isso é verdade. passou meio que uma Uhum. década, mais ou menos, então Uhum. essa leva de empreendedores que já Já faz a tiveram lição de casa. experiências, Uhum. eles já vêm prevenidos e Uhum. falam, não, eu sei que eu preciso de um bom advogado, Uhum. pelo menos para fazer aqui um acordo de sócios, onde tenha os direitos mínimos e governança mínima, não precisa gastar horrores para fazer. Claro. E aí, à medida que vai crescendo, que vai entrando, por exemplo, a Débora, que aí ela implementa a governança, os processos, toda aquela questão que é mais chata. Eu adoro. Depende do... Mas essa depende do ponto de vista, É. né? Não é chata, não, é maravilhosa. Mas o empreendedor acha que não precisa. Porque eles estão muito mais focados. Porque o legal realmente é trabalhar na ideia, né? Viver a emoção de ver a empresa crescendo. Você pegar um cara desse que tá viajando ali, né, tendo a ideia, pensando nos clientes, sonhando com aqueles números, sonhando com Isso. unicórnio. Aí vem e fala assim: você já pensou na sua governança É isso. corporativa? Aham. Você implementou comitês? Então. Você colocou o desenho? Você fez a tua estratégia financeira? Aí eles E aí, ficam, Débora? Né, porque para a maioria deles, né, num buraco quadrado cabe uma coisa redonda e dá certinho. Uhum. E não é assim. A gente arranja um jeitinho. A gente arranja um jeitinho. Não, Depois mas, a gente vê, é mais ou menos isso. né? mas aí isso até é uma missão Aham, nossa. Claro. Passam várias Uhum. startups por nós, por diversos Claro. motivos. Então, Aham. mesmo aquelas que ainda não estejam prontas para que sejam atendidas por nós, é até assim, uma meta nossa de não é educar, mas assim,
esclarecer, orientar e trazer conhecimento. Então, a gente sempre aponta o que tá, os pontos frágeis, tanto no financeiro, no administrativo, na governança, quanto no jurídico. Então, a gente fala, olha, aqui você tem pontos de atenção. Cuida disso, olha para isso e volta aqui um pouquinho mais tarde. Então, a gente, mesmo que a gente não consiga entrar na startup, implementar todos os processos e fazer toda a estratégia e botar os controles financeiros e colocar o jurídico em ordem, a gente bota os pontos de atenção para que ele também já fique ali um pouco mais atento e quando ele voltar, seja para nós ou para qualquer, né, outro profissional, que ele esteja mais maduro e mais consciente daquilo que ele tem para melhorar ou aquilo que é um ponto de atenção para ele. Até porque qual é o conceito de startup, né? Startup é uma empresa recente. Então, ela realmente ela não vai ter um histórico muito longo. Então, vamos fazer um M&A de uma startup. Tá, mas aí você vai fazer a due diligence. Você pega aquelas empresas, você sabe muito bem, né? O que eles exigem para fazer uma diligência. É tudo não se aplica, porque não tem nem DRE direito. Não, muitas não têm nem direito. Entende? Então, assim, qual que é o principal objetivo da startup? É ela validar o MVP, escalando, tracionando esse produto e fazendo um crescimento exponencial desse produto ou serviço. E o que isso significa? Que eu aumento as receitas exponencialmente e mantenho o mesmo nível de despesas. Então, e utilizando tecnologia. Claro, a base porque tecnologia. é a base tecnológica. Então, desenvolvendo um software, um SaaS, enfim. Então, tem vários cuidados que você tem que ter quando você faz um contrato com o desenvolvedor, por exemplo, por causa da propriedade intelectual, mesmo com seu sócio, quais são os direitos, vamos estabelecer desde o dia zero quais que são as funções, o que eu tenho que fazer, e você, eu quero tirar um ano sabático, tchau, eu posso fazer isso? Então, assim, tem diversas questões que a gente tem que prestar atenção para poder deixar a startup protegida, até para se tornar mais atrativa para receber um investimento. Eu também acho, eu concordo muito. E aí você falou alguns pontos aí que são fundamentais que eu vejo muito. Como o investidor anjo, ele investe na startup aí quando está começando ali, quando já rodou, já fez o MVP, começou a operação, está ali ainda no faturamento, na receita recorrente, enfim, mas ainda no estágio muito inicial. E aí, o que acontece? Tem toda essa questão, tá voando, não viu processos, talvez desenhou o processo ou a cadeia de valor ali do teu segmento, mas tem uma questão que é super importante, que eu acho que vem a questão dos sócios, da participação societária. Depois, quando entra o investidor, para consertar isso, às vezes é muito difícil. Então, eu já vi, por exemplo, startups bem bacanas que não receberam investimento porque estava com problema ali no cap table, né? Porque tem o caso disso, às vezes 1 ou 2, mas tem um caso também de startups que ele começa a falar, olha, vem aqui trabalhar comigo, te dou uma fatia da empresa, olha, te dou isso. Né? Muito comum. Cláudia, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Mas essa é a primeira pergunta que a gente faz. Então, tem que consertar isso, já né? tivemos casos. Mas você sabe que eu tenho um caso de uma startup que recebeu muitos milhões por causa do cap table. Não vou divulgar nomes, mas pensa na seguinte hipótese. 5 startups que atuam no mesmo ramo, 4 são... das 5, 3 são boas. Dessas 3, 2 têm o cap table com mais de 30 pessoas e todos desorganizado. E a que recebeu o investimento, que foi a do meu cliente, ela não era tão atrativa financeiramente, mas ela estava mais organizada. Foi ela que recebeu o investimento. É isso, é sobre isso. Faz todo o impacto. Mas já aconteceu lá no escritório. Nós recebemos uma startup quando nós perguntamos como está o cap table. Tinha uma pessoa... Ele fala assim, veja bem, isso! Não, o famoso veja bem. E o que me assusta é quando você vê uma pessoa que ela ajudou minimamente, mas como naquele momento era muita essa ajuda. Eu lembro desse caso também. Então, essa pessoa tem uma fatia gigante da empresa. E a gente quase não conseguiu consertar. Ele era sócio? Ele era founder? Era, mas a gente conseguiu consertar. Ah, tá. Porque a primeira coisa que a gente pede é limpa. Claro, quando não faz sentido, né? Porque muitas vezes já aconteceu também que a gente viu que
o produto daquela startup, ele não era assim 100% maravilhoso, mas no CapTable, as mentes ali eram fantásticas. Uhum. Então, o que que a gente fez? Trouxe para dentro, porque a gente mentora, tem outras pessoas, tem cientista, enfim, tem Quando você outras fala pessoas no nosso traz, interno, quando você trouxe, é porque você traz para o a gente escritório traz para o para escritório. fazer toda a Ou a parte gente, da da gestão, da ou a E gente você, gestão. como investe, investidora anjo, você sabe, né, que Uhum. você investe muito mais nos empreendedores do que na própria ideia, Sim, porque sim. o investidor anjo, ele investe no jockey, não é no Acredita cavalo. no Então, Então, esse nós trouxemos, tá. melhoramos ali o projeto e utilizamos essas mentes para outros projetos. Uhum. Então, não só na startup em si a Mas gente vai splitou, olhar. foi isso? A gente Splitou ou splitou. era tudo dentro do Não, mesmo não, negócio? não. a gente Negócios dividiu, A diferentes? gente fez um dividiu. spin-off. É, Boa, porque todos eram bons. todos Aham. eram bons. Tá bom? Tá vendo? Em vez de ficarem brigando. E uma coisa também que é ruim é brigar com dinheiro na mesa, né? Uhum, uhum. Então, quer dizer, vamos trazer isso para discutir antes, É por do isso que que eu com dinheiro falo. na mesa é mais A difícil. importância é porque, às vezes, o empreendedor... Ah, não, a gente faz um contrato social Não. rapidão, porque é tudo rapidão para eles, É. né? Não, a gente faz só um contratinho. Falo, não, gente, se vocês quiserem assim, vocês procuram outro advogado, porque aqui a gente vai fazer o contrato social e o acordo de sócios concomitantemente. Uhum. Não, mas por quê? Porque enquanto tá tudo lindo, vocês estão assim amigos, é que a gente vai conversar sobre coisas que não são confortáveis. Uhum. Então tá aqui, ó, um questionário com 12 perguntas para você e seus futuros sócios sentarem e conversarem. Aí sabe o que acontece? Passa uma semana, nossa, Adriana, sabe que eu vi que o meu sócio não tem a mesma Visão. visão, princípio, eu acho que é melhor a gente fazer assim. Então, poxa, a gente já mitigou esse risco, Uhum. já evitamos o problema futuro. E acontece, viu? Eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que tratar do divórcio enquanto tá namorando. Porque enquanto tá todo mundo feliz. Porque aí você tem mais cabeça para fazer a tomada de decisão coerente. Porque na hora que você tá brigando, você briga pela caneta. Você vai brigar pela caneta Bic. Não, mas eu que trouxe essa caneta. Então, o melhor é fazer antes. E na minha experiência, não com startups, eu nunca passei por nenhuma crise em startups, mas onde tem pessoas, Sim. o comportamento ele vai se Uhum. repetir. É sempre assim. Seja a experiência que a gente já teve dentro do family office, seja na parte corporativa, sócios, pessoas adultas, experientes, com história de vida fantástica, estão brigando pela resma de papel sulfite. Então, o ideal é o que a Adriana falou. É no começo, você já trata disso no começo. Porque você mitiga não só os riscos para você, como você deixa a empresa muito mais atrativa para quem for entrar depois. E é incrível como é o ser humano, né? Porque assim, enquanto a startup não tem dinheiro, tá tudo bem. Todo tá mundo feliz. Começa, é por isso que eu falo, você conhece a pessoa quando você dá dinheiro ou poder para ela. Porque aí ela Se só revela, vai, né? ela só vai revelar o que ela já era, enfim, Só né? potencializa, né? E eu sempre falo que por trás de todo CNPJ tem o CPF. Então, no Uhum. final do dia, se resume a tudo sobre pessoas. Tudo. Então, vamos criar uma sociedade, constituir uma sociedade, vamos fazer um divórcio. O que tem por trás disso? Interesses. Por isso que é tão importante que o profissional que trabalha nessa área tenha soft skills desenvolvidas, tenha outras ferramentas para poder trabalhar com questões de emergência, por Uhum. exemplo, quando tem alguma crise com o cliente. Uhum. Trabalhando com gente famosa, teve uma crise? Calma, como a gente vai lidar com isso? Tá. Tem briga entre sócios aqui? Vamos sentar e alinhar os Uhum. interesses deles. Porque o nosso papel não é tomar partido de nenhum dos dois, é sim tentar fazer o melhor acordo. Uhum. É que às Sempre, vezes a né? pessoa Dos não dois está lados. disposta. Ela quer brigar mesmo, porque ela quer se vingar. Mas eu acho assim, a tua experiência é divina em relação a startups, porque você começou lá atrás, quando Sim. quando realmente
no início, quando a gente gente fez um começou monte de com o coisa errada. ecossistema. Primeira reunião que eu tive, Cara, mas imagina esse aprendizado meu irmão falando todo. assim, não, porque aí meu irmão e meu primo, né, eles eram sócios, são até hoje. Não, e aí a gente tem que ver o número de leads e não sei o quê. Imagina, 2010, ele falando lead e CAC, e eu assim, assim, se finge, né? Saindo da reunião, eu falei, meu, eu não sei o que é um lead? CAC? Que vocês estão falando russo para mim? Então, o vocabulário, até mesmo os advogados de hoje, que não Ainda tem têm dificuldade, contato, né? não entendem essa terminologia. Então, é um vocabulário muito sui generis. Mas isso é quase um privilégio para você, porque 2010 ninguém tem essa É experiência. verdade. Falar em CAC é recente. Tem muitos advogados, tem muitas empresas, principalmente, gente, as empresas que querem fazer M&A, que querem fazer um projeto de estratégia, de parceria estratégica com as startups, não sabem isso, né? Então, eu acho que assim, o teu conhecimento em startup, o tempo que você tem, as experiências, olha, você tá à frente E é de, bacana você porque a tá à gente frente pôde aí de participar muitos. Muita gente. da construção, né, de um Claro. documento. Então, puxa, como eu faço um mútuo conversível? Que é um Exato. Frankenstein meio que jurídico, porque mútuo no Código Civil está previsto e ele é um empréstimo. Mas aí um mútuo conversível em participação, em que moldes que isso se dá? Como que a gente monta isso? Quais cláusulas a gente utiliza? Então é muito interessante, né? E com o marco legal das startups aí veio Claro. trazer um pouco mais de segurança, Uhum. regulamentou o conceito das startups, Sim. como você faz o investimento na startup, mas ainda assim é tudo muito novo. Então a gente tem que estar sempre estudando. Sempre, né? Isso porque você tem toda essa tua experiência aí, você consegue orientar, isso que ajuda muito, isso facilita muito para muitos empreendedores, investidores e redes também, né, Dri? Sim, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que me procurou através do meu irmão. Ele falou assim: olha, teu irmão te indicou, falou que você é muito boa. Só que assim, já vou te falar que eu tô com um problemão. Aí eu falei, Ótimo, ela deve ter falado ótimo, eu quero, né? Depende do problema, né? Resumindo, ele tinha feito um contrato de mútuo, Aham. já estava nos 47 do segundo tempo, estava quase assinado por todos. E ele pediu para eu revisar esse mútuo porque ele não estava muito confortável com a assessoria dele. Então, Tá. nesse caso, o trabalho é muito mais difícil para mim, porque além de eu Você ter não que tem revisar o histórico. trabalho de um colega, Uhum. eu tenho que verificar e falar para ele: olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E assim, nos 47 do segundo tempo, a gente vai tentar remediar algumas situações. Então, eu fiz os meus comentários e a gente tentou chegar no meio termo. E aí, ficou mais ou menos. Fechou? Fechou, ele recebeu, mas não nas condições 100% ideais Ideais. que eu gostaria. Tá vendo? Mas a gente Experiência vale conseguiu muito, né? reverter algumas situações e ele ficou muito grato. Ele falou: nossa, Adriana, eu devia ter te procurado É. antes. Várias Imagino. situações, né? Imagino. A gente já teve Procurar problema quem com o já investidor anjo que não quis assinar a próxima rodada de investimento. E aí, não, porque eu me Já sinto vi um muitos fundador, casos. eu sou parte. Não, Como você eu vou não sair é. agora? Não é para sair Você agora. não é, você é um investidor anjo. Se você soubesse disso, se você fosse um investidor anjo profissional, você saberia Saberia o seu Claro. que papel, faz né? parte E o cara da quer dificultar, tem muitos Não assinava, investidores não que assinava. dificultam E assim, faz parte o do exit. jogo. É, É assim, conheça o jogo antes de investir. exato. Saiba como é a regra do jogo. Nossa, tô tendo altas ideias aqui. A gente tá falando de startup, a gente tá falando de contratos, a gente tá falando de uma série de coisas. O ano passado, nós tivemos muitos exits por M&A. E eu acho que por mais que a gente esteja falando de startups também, muitos corporativos não estão preparados Não. para receber. Porque assim, não é questão, tem a questão jurídica, ok, que você vai olhar no corporativo, o corporativo já tem aquele jurídico lá incorporado, bonitinho. Mas tem a questão operacional, né? A questão de cultura, o quanto isso é importante, né? Olhando agora para esse lado, e o ano passado a gente teve muitos, não foi isso? Teve. Muitos, muitos. Acho que esse ano também acho que a gente bate o recorde aí também. Mas olhando o lado da empresa, Débora, o que você viu aí para a gente fazer uma sinergia com startups ou com esses negócios menores em relação às empresas? Eu acho que as startups vieram para trazer as empresas que são da economia tradicional para o mundo moderno. Porque eu falo por mim, pelo contato que eu tive. A gente tem aquela cabeça mais quadradinha,
Os processos são necessários, isso não tem como a gente tirar. É Mas inevitável, é né? inevitável. Mas a gente vem com uma outra mentalidade, uma mentalidade com uma formalização maior. E talvez que até seja impeditivo para um crescimento mais rápido. Quando você vê a startup, ela é muitas vezes mais leve, ela é mais ágil e ela usa a tecnologia para benefício do core business. Então, eu acho que as empresas da economia tradicional, o que a startup traz é principalmente isso, essa oxigenação, É tipo tanto refresh. tanto de processos, quanto de enxergar a tecnologia não como uma coisa ruim, ou que vai dar trabalho, ou que, puxa, vou ter que mudar tudo. Não, mas como um ativo interessante para levar a empresa mais rápido, sempre para o próximo degrau, sempre para o próximo passo onde ela quer estar. Acho muito interessante, e eu acho que alguns casos de M&A que eu participei, de algumas investidas minhas, nós tivemos um processo tranquilo, mas também outros nós não tivemos muito tranquilo para o lado das corporações, porque muitas corporações Choque também de cultura. choque de cultura, e também ele acredita que aquela startup vai ser boa, a gente também acredita, todo mundo acredita, mas o modelo dela de operação é diferente da startup. Então, o que acontece? Tinha uma projeção aqui de crescimento para a startup, mas a partir do momento que ela veio para Ela essa ingesta a estrutura, ela startup. ingessa Ela a ingesta a startup startup, também. os fundadores, Exato. desincentiva os Mas- fundadores. E aí isso ainda é um grande desafio, É um grande né? desafio. Mas eu acho que isso é um desafio para todo Pra grande todo. comprador. Uhum. Você pode observar, você pode ter exemplos por aí. Quando você vê fundos, por exemplo, fundo que está fazendo várias aquisições, onde está a receita do insucesso? Quando o fundo quer colocar o seu DNA, Uhum. quer colocar a sua cultura e o seu modus operandi naquela empresa que tem uma outra cultura, um outro modus operandi, uma outra forma de agir. Eu vou te dar um exemplo do Grupo Soma. Não é uma startup, obviamente, é um grupo Claro, gigante, claro, né? claro. Tradado em bolsa. Mas qual é a receita do sucesso do Grupo Soma? A cada aquisição, eles compram lá a empresa, mas eles mantêm o DNA da companhia. Então, se você vê todas as marcas, você não consegue dizer que todas elas fazem parte do Grupo Soma. De Hering, a Farm, a NV, enfim, não importa. Você vai sempre sentir que você continua entrando naquela empresa. Então, ela tem o quê? Ela ganhou lá do Grupo Soma uma gestão super ativa, ganhou cabeças que têm aí mais experiência e tem um couro mais grosso, né, para mercado. Só que, por outro lado, ela continua preservando aquilo que traz o cliente, que é o encantamento e aquela conjunção que ele sente com a marca. Então, você se identifica. Quando você entra na marca, você não sabe o que está por trás. Por trás está melhor, a marca está mais forte. Mas lá dentro, aquela conexão que você sente, ela permanece lá. Que case ótimo, né? E isso Esse, é muito para mim, é o interessante. mais importante. Isso é Fica muito aí de benchmarking. interessante, porque assim, quando você... isso que a Débora falou é muito interessante, porque o insucesso é realmente esse. Eu analiso muitos term sheets de venture capitals e até, às vezes, algumas operações um pouquinho maiores de private equity. E é assim, olha, eu vou investir, mas eu quero isso. Resumindo, eu quero a sua alma e mais um pouquinho. Exato. E aí, isso, às vezes eu falo para o cliente, olha, é mais fácil você pedir um empréstimo no banco do que pegar esse Claro. dinheiro desta forma. Então, E eu acho que essa basicamente orientação muitas vezes para o empreendedor é super importante, porque o empreendedor ele precisa de dinheiro. E quando ele precisa muito de dinheiro, vem essas propostas. E ele E se ele não assina, tem né? um apoio, Aquela... ele assina. Eu já tive também alguns casos assim que eu acho que foi até bastante injusto, né? Umas propostas triste. assim, né? Que você fala, não. E o fundador, ele assina, porque ele não está Ah. assessorado e ele está precisando, ele está vulnerável e ele fala, tá bom, tudo bem. Só que aí eu começo a perder a identidade dele também. Você Isso sabe- é um ponto... Desculpa, Não, Cláudia. não, eu acho que É um você tá ponto falando. que é Aham. assim, quando eu vou olhar uma empresa para investir, uma startup para investir, eu olho primeiro isso. Qual é a cultura que está lá dentro? E as que estão investidas com a gente, é a primeira coisa que a gente deixa muito claro. Não é para mudar a cultura. Nós estamos lá para acrescentar. O que, né, não só com o financeiro, mas com o nosso smart money,
com o nosso conhecimento de vida, meu, da Adriana e de toda, né, da equipe, mas a gente não mexe naquilo no coração da empresa, naquilo que está funcionando. Porque aí para não descaracterizar. Isso para a gente garantir que eles vão ter sucesso. Isso também é seriedade, né? Isso também Sim. é trabalhar sério. E a gente precisa disso. Eu acho que a gente passou uma primeira fase aqui, sei lá, a primeira década, entendendo o que era startups, Uhum. batendo a cabeça, Sim. errando muito. Hoje é o que a Adriana falou, a gente já vê startups mais maduras, que já vem com uma lição de casa, já vem com uma planilha, já vem pensando no due diligence aqui, né, em algumas questões. E eu acho que essa próxima fase das startups, quem sabe, é trabalhar governança, Uhum. trabalhar processos, Sim. né? Já vem com a estrutura do jurídico lá de trás. Eu acho que, assim, se a gente for seguir, eu acho que a gente pode entrar nessa era agora que eu acho que é necessário, né? É. Porque isso mitiga riscos, ajuda no valuation, ajuda até a reduzir o tempo ali de um fechamento de um contrato, de Com um negócio, certeza. né? Uhum. E principalmente deixa o empreendedor ali com mais visão para Sim. fazer a gestão do negócio, não é? Total. E eu acho que nesse ponto a gente pode ajudar o empreendedor que precisa. Sempre, O que que sempre. vocês acham? Com certeza. Então, Estamos dentro. se empreendedor precisa fazer uma reestruturação, precisa rever a sua empresa, pode deixar seus comentários aqui, nos procure. Olha, duas poderosas. Eu fui numa reunião com elas, os clientes ficaram assim, olha. Então, pensa. Mas principalmente é a experiência que ajuda em muitas coisas, né? Verdade, verdade. Meninas, dicas aí para empreendedores, investidores. Queria que vocês ficassem à vontade aí, se quiser passar algumas dicas. Bom, eu tenho uma dica. Primeiro, tenha certeza que você está circundado de pessoas que têm não só o seu melhor interesse em mente, mas que também tenham a capacidade técnica de te ajudar. Segundo, não esqueçam de ter um jurídico bem potente para te ajudar a não ser enganado. Ela já fez meu pitch aqui, né? Aí vai falar teu nome, então, e teu telefone. Não é só ligar aqui para mim. Isso. Mas eu acho que, complementando só, Sim. a última dica é se associe com pessoas que tenham habilidades complementares e se certifique que elas tenham os mesmos princípios e objetivos que você. Saiba onde você quer ir, porque se você não tiver foco, qualquer lugar serve. Uhum. Isso não vai funcionar para você. É isso aí. É isso, tá vendo? Precisamos falar mais alguma coisa além do que mulheres empoderadas, com conhecimento e principalmente com muita experiência para dividir com a gente. Eu aprendi muito com vocês hoje, meninas. A gente aprende sempre com você, Cláudia. Com certeza. Prazer imenso. Obrigada, Muito obrigada meninas. pelo convite. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.